Beleza. Então, vamos lá, né? Começar a nossa auleta. Bom, vamos lá. Então, o que nós fizemos aí nas duas aulas passadas? Eu vi que alguns aí fizeram os exercícios, foram muito bem, né? Tal, bem simplesinho e tal. Vai dificultar um pouco mais, mas vamos lá, né? Então, mas estão de parabéns aí o pessoal que fez, tá? Então, nas aulas passadas, o pessoal que fez exercício lembra muito bem que a gente trabalhou com versões numéricas, né? Então, a gente trabalhou com versões base 10 para qualquer outra base e de qualquer base para base 10, né? Qual que era a finalidade disso? Que a gente começasse a pensar aí, né, em números, né, que tivessem um modo diferente de escrever, né, que o decimal. E o nosso foco aí, né, inicial era justamente o binário, né, 0 e 1. E a gente viu, né, que com de alguma forma, que eles têm, né, todas aquelas bases ali, base 2, base 8, base 5, base 3, eles têm toda uma propriedades iguais, né? E a conversão ali entre eles também tinha, né, eram iguais aí de certa forma, tá? Agora a gente vai passar por uma outra abordagem aí, onde nós vamos trabalhar aí mais especificamente com os dígitos 0 e 1, né? Os bits 0 e 1. Então a gente vai falar especificamente em digitais. Bom, deixa eu colocar aqui uma marca-texto. Então, é, a gente vai trabalhar aí com circuitos digitais, né? Então, circuitos digitais, o que acontece? Eles vão trabalhar aí com dois valores aí possíveis. Então, ele vai trabalhar com o valor 0 ou com o valor 1. Né? Então, eles trabalham aí no que a gente fala que é o binário, né? O binário. Então, por isso da gente trabalhar ali aquelas lógicas entre as bases, né? Entre as diversas bases, e trabalhar em especial, ou começar a conversar em especial com a base binária, a base 2. Por quê? Porque na base 2 eu só tenho esses dois algarismos, né? O algarismo 0 e o algarismo 1, né? Então, por que esses dois valores aí são interessantes? Né? Porque eles acabam representando para a gente, né, condições na parte de elétrica que é fácil a gente observar. Né? Então, por exemplo, o 0 pode ser associado, por exemplo, a uma lâmpada apagada e o 1 a lâmpada acesa. O 0 pode ser associado a um motor desligado. O 1 pode ser associado a esse motor ligado. Os zeros e uns também eles podem ser representados aí por algum intervalo de tensão. Né? Então, normalmente, por exemplo, na lógica TTL, a gente já coloca aí, né, a gente usa o 0 como sendo 0 volts e o 1 como sendo 5 volts. Né? No CMOS a gente pode trabalhar com níveis de tensão diferentes, mas eu determinando e tendo esses níveis de tensão, isso é o que é importante, a gente pode associar eles a essas designações aí de 0 e 1. Então, a utilização, né, desses dois dígitos, 0 e 1, não somente em uma parte matemática, eu posso também utilizar eles em circuitos que a gente chama de circuitos lógicos, né, em que ele não tem a, a mesma funcionalidade matemática. Aí, né? Então, eles vão apresentar para a gente, por terem só essas duas condições de 0 e 1, eles vão apresentar aí outras operações, né, que a gente diz que são operações lógicas,
e ele vai se apresentar aí no que a gente chama de álgebra de Boole ou álgebra booleana, né? Então ele vai ser uma ferramenta aí para a gente tratar tanto, né, em circuitos digitais, para a gente analisar e projetar, né, utilizando aí a tal álgebra de Boole, né? Então eles vão funcionar como ferramenta. Esse Boole, né, ele nasceu aí, né, ele viveu de 1815 a 1864 e foi ele que acabou, né, tendo aí esse vislumbre aí de gerar a tal álgebra booleana, né? Então ele fez o formalismo aí matemático do que seria essa álgebra, tá? Então a gente tem aí, obviamente, nessa álgebra, como qualquer uma outra álgebra, a gente tem um conjunto aí de operadores, né? Então são operações, né? Assim como a gente fala, soma, subtração, operação. Eu vou ter na álgebra booleana outros operadores fora soma e subtração, né? Então soma e subtração acaba nem entrando nesse. E aí eu vou ter um conjuntinho de regras, né? Um conjunto de axiomas aí, né? Que eles vão ser assumidos, né, como verdadeiros aí, eventualmente, sem necessidade de prova, né? Então, beleza. Então, a gente usa aí até hoje essa álgebra, né? E ela é usada aí como parte aí do nosso sistema de álgebra combinatória, tá? Então, a álgebra é uma ferramenta simples. Por quê? Porque basicamente eu tenho aí uma relação entre entradas, né, e saídas. E aqui no meio, né, aqui no meio, eu tenho o quê? Eu tenho um circuito lógico qualquer, né? Então as minhas saídas vão ser uma função aí das entradas, né? E1, E2, E3, N, né? E aí, no caso, aí, o N pode valer de 1 até M aí, tá bom? Beleza. Então a gente pode ter, né, várias entradas e a minha saída vão ser funções aí dessas diversas entradas, tá bom? Então isso é a colocação. Então coloquei uma determinada entrada aqui, essa entrada vai me gerar uma saída, né? Então esse é e aqui no meio a gente tem uma relação entre elas aí, né? Então essa relação aí que a gente vai estudar aí, né? No caso a gente vai colocar ela como o que a gente chama de expressão booleana, né? Expressão booleana. Beleza. Então vamos lá. Então, se a gente, obviamente, olha as duas álgebras, né, por comparação, a gente vê o quê? Primeiro, na álgebra convencional, né, as minhas variáveis ou as minhas constantes, né, elas podem assumir aí valores em qualquer intervalo entre menos infinito e mais infinito. Qualquer valor. Né? Qualquer valor aí entre mais ou menos infinito, eu tenho lá meu sistema aceitando. Né? Agora, na álgebra booleana, o que acontece? Ela já tem uma, uma quantidade de variáveis bem menor. Então, eu só posso trabalhar em álgebra booleana com dois valores, 0 ou 1. Né? Então, a minha constante, uma constante qualquer, uma variável qualquer, só vou ter esses dois valores, 0 ou 1. Então, eu tenho uma variável booleana, beleza. Quais são os valores, né, que elas podem ter? 0 ou 1. Mais nada, mais nada. Você viu quanto que tranquilidade é isso aí? Dúvidas, perguntas? Alguém perguntou alguma coisa que eu falava? Deixa eu ver.
Vixe, peraí que meu... Ai, caramba. Peraí, meu celular aqui deu um... Beleza, turma? Tá aqui. Beleza, professor. Tá. Então tá aí. A Ana perguntou se eu vou corrigir a atividade. Então, Ana, ó, a atividade já está lá. Né? Se você entrar na sua atividade, então você vai lá do lado esquerdo. Né? Peraí que a gente já chega nisso, tá? Mas ó, você pode ir lá no site, lá no lado esquerdo, vai em notas, né? E você consegue revisar a sua atividade. Ele dá os valores das respostas esperadas, tá bom? É, Felipe nem valores entre 0 e 1. É isso, só tem valores entre 0 e 1 não pode existir. Só pode existir 0 e 1. Na álgebra booleana são só esses dois valores, né? 0 e 1, só. Né? Vou dar um exemplo de álgebra booleana, assim, de uma variável booleana. Por exemplo, né, a condição de um interruptor. A condição de um interruptor, ou a condição do motor, ou a condição da lâmpada, né, eles são essencialmente booleanos. Né? Então a minha lâmpada pode estar como? Acesa ou apagada. Meu interruptor pode estar como? Acionado ou desacionado. Bom, então esses são exemplos aí do nosso dia a dia que eu posso utilizar em álgebra booleana. E a gente acaba, né, associando aí, né, esses níveis, né, esses valores lógicos de 0 e de 1 a algumas premissas. Né? Então eu posso, por exemplo, associar o 0 a falso, posso associar ele a desligado, a nível baixo, a não, né? Então a não, a chave aberta. Né? Enquanto o nível 1 a gente pode colocar, né, se um é falso, o outro é verdadeiro. Se um é desligado, o 1 é ligado. Se o nível 0 é baixo, o nível 1 é alto. Se o nível lógico é não, o nível 1 é sim. Se o nível 0 é chave aberta, o nível 1 é chave fechada. Né? Então a gente acaba associando a condições aí, né, em que a gente pode trabalhar, né, o nosso processo, o sistema. Tá bom? Vamos lá. Bom, as operações que a gente tem, né, no serviço lógico, então a gente não gosta de usar a matemática aqui, né? Mas o que a gente tem, as operações que a gente tem, são operações que a gente chama lógicas, né? Então, a gente tem também as operações matemáticas sendo feitas é, em, né, sistemas de operação binário. Então, quando você pensa no sistema numérico binário, você faz o quê? Operação matemática. Quando você pensa num sistema lógico, você tem as operações lógicas. Tá? Você tem as operações lógicas. Então, são coisas um pouquinho diferentes. Tá bom? Então, na álgebra booleana, eu tenho 3 operações lógicas básicas aí. Tá bom? Então, é a ou chamada de OR, né? Um ou outro, a operação lógica e a operação lógica não, ou not. Né? Então, em inglês é OR, AND e NOT. Aqui em português é a operação ou, e não. Tá? Não, a gente não gosta muito de falar, mas, né, eventualmente pode ocorrer. Tá bom? Lógica não, tal, mas mais ou menos. Eu odeio a Shore. A Shore Mas a Shore é legal também, eu gosto da Shore. Mas ela não tá aqui, né? Ela é diferente, por isso que às vezes a gente odeia ela, né? Ela não é daquelas básicas mesmo, né? Ela não é daquelas básicas. Então, olha aí. Eu tenho essas. Por que essas operações lógicas, e, ou
e não, elas são operações interessantes, porque eu posso construir, né, circuitos que as implementem, que implementem essas funções lógicas. Né? Então a gente chama de portas lógicas. Eu posso fazer ela com diodo, com transistor, eu posso fazer com, lógico, com resistores, né? Eu posso fazer com MOS, CMOS, né? Então todas essas condições aí a gente pode utilizar aí. Né? No caso aí que ele está dizendo que está realizando uma operação lógica E, aqui a partir desse caso. Bom, vamos ver aí primeiro o que é uma operação lógica E, né? Eu vou fazer alguma coisa mais simples aqui para vocês. Vamos aqui, canetinha. Eu vou... deixa eu ver se eu tenho uma tela em branco aqui. Aí. Apareceu a tela em branco para você, está aqui. Tá ok. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Tenho aqui uma chave, tenho aqui outra chave, tenho aqui uma lâmpada e tenho aqui uma bateria. Então, tenho aqui uma chave aberta. Essa chave é a minha chave A. Eu tenho aqui a minha chave B e eu tenho aqui a minha lâmpada L. Tá? Então, minha chave A e minha chave B. E eu vou querer olhar a condição de L aí para esse circuito, tá bom? Então eu vou fazer uma tabelinha aqui em que eu tenha todas as funcionalidades, todas as condições possíveis para as chaves A e B, tá bom? Então, do jeito que está aí, as chaves estão, né? A gente sempre desenha um circuito com ele desativado. Né? Então a chave A e a chave B estão desativadas. No caso, eu vou colocar aqui, ó, elas estão nessa condição aqui, ó, 0 e 0, quer dizer que as chaves estão abertas ou desativadas, tá? Chave aberta e desativada, me diz uma coisa aí, ó. Liga essa lâmpada L aí, ela liga? Não, né? Exatamente. Então, ó, vou colocar a condição de não ligada ou apagada, vou colocar como 0. Bom, beleza. Aí, ó, qual que seria a outra condição? Então, vou ter aqui 4 condições possíveis, né? Vou manter a chave A da maneira que está e vou colocar a chave B em 1, ou seja, eu vou fechar a chave B, né? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. A chave B vai ser fechada. Então, chave A aberta, chave B fechada. A lâmpada está acesa ou está apagada? Apagada. Apagada, né? Ela continua apagada, corretamente. Vou ver aqui, vou ver se eu consigo só apagar esse cara aqui. Aqui, consegui, beleza. Então agora, ó, o que acontece aí? Vamos fazer uma inversão nisso aí, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou fechar a chave A e vou manter a chave B em aberto. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fechar aqui a chave A, né? Fechando a chave A e mantendo a chave A em aberto, minha lâmpada aí continua apagada ou ela acende? Continua apagada, ou seja, está aqui em 0. Bom, está aqui em 0, beleza. E agora a última condição, né? Vocês viram que eu já tenho 3 condições aqui, né? Eu já tinha 3 condições. A minha última condição é essa aqui, ó. Eu vou fechar a chave A e eu vou fechar a chave B, ou seja, eu vou fechar aqui também a B. Nessa última condição, o que acontece com a lâmpada? Ela acendeu ou apagou? Ela acende ou está apagada? Agora ela acende. Agora ela acende, né? Pelo amor de Deus, a gente fez tudo aí, essa lâmpada não acende, seria um circuito pifado, né? Afinal de contas, para que eu quero um circuito que não acende a lâmpada, né? Então tá aí, ó. Essa aqui é o que a gente chama de lógica E. Por quê? A gente diz, a lâmpada acende, então L vai acender
quando A for acionado aqui é a lógica, né? E a chave B também for acionada. Então a lógica é justamente dessa junção aqui, ó. Por isso que a lógica é tem que ter a chave A tem que estar acionada e a chave 1 tem que estar acionada também. Beleza? Deixa eu ver, o pessoal está questionando aqui. Só um minuto. Tá ótimo. Dúvidas com a lógica E, turma? Tranquilo? Beleza. Então, ó, se eu colocar uma outra chave C aqui em cena, vai dar, né, com mais uma operação aqui, mais um operando E aí. Mas a lógica é sempre essa, né? Então, quando é que eu vou ter 1 na saída? Quando todas as entradas forem 1, ou seja, quando tudo for igual a 1.